Olá, eu sou Isabela Anchieta, sou doutora em Sociologia pela USP e eu preparei para nós hoje uma postagem para refletirmos sobre a felicidade. Para isso, eu selecionei um raciocínio do Rousseau que pode ser sintetizado nessa frase: não existe felicidade sem os outros. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou remontar para vocês uma breve história da felicidade. Parece estranho, né? Mas a felicidade tem sim uma história, no sentido de que a concepção desta ideia vai mudando ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês. Em seguida, eu quero entrar na modernidade através da arte. Então, alguns artistas contemporâneos, como Serrault, o Hopper e o próprio René Magritte, vão me ajudar também a montar esse raciocínio para vocês. E, por fim, eu retomo a questão principal: existe ou não felicidade sem os outros, a partir do Rousseau. Então, vamos lá? A começar, então, pela breve história da felicidade com os nossos autores. Eu começo com Sócrates. O Sócrates é um dos primeiros a dizer que a felicidade não estava apenas na saciedade das necessidades do corpo, mas que a felicidade era um atributo da alma. E para que nós conseguíssemos chegar à felicidade, nós teríamos que ser virtuosos, ter atitudes virtuosas, associando então a ideia de felicidade à ideia de virtude. Depois a gente tem o Epicuro, conhecido como filósofo do prazer, vai nos receitar o tetrafármaco. O que seria isso? Seriam conselhos, 4 conselhos para a gente viver bem. O primeiro: não há o que temer quanto aos deuses. No caso, ele está falando dos deuses do Olimpo. Ele diz: olha, eles estão muito preocupados com as suas próprias questões para preocupar com os sofrimentos humanos. Depois ele diz: não há o que temer quanto à morte. Quando a morte chegar, a nossa vida cessa e pronto, a morte é um nada. Depois ele diz: pode-se suportar a dor, ou seja, toda dor ela passa. E por fim, pode-se alcançar a felicidade. Para ele, esta felicidade ela só seria alcançada através da satisfação dos desejos, que ele vai chamar de naturais e necessários. Então, apesar de ser conhecido como filósofo do prazer, ele vai pensar num prazer comedido. Né? E tem uma frase dele que ele diz: a quem pouco não basta, né? Ou seja, as pessoas que não se contentam com pouco não se contentam com nada. Basicamente, esse era o raciocínio dele. O Aristóteles, por sua vez, vai trazer o que a gente pode chamar de uma ética do meio termo. Ele vai dizer: olha, para a gente conseguir a felicidade, a gente tem que compor uma série de coisas. Bens espirituais, bens materiais também, combinar isso com a nossa ação, no sentido de uma ação política, e a ideia de contemplação. Ele vai resumir o conceito de felicidade na palavra eudaimonia, no sentido de um bom espírito, da ideia de virtude, assim como Sócrates havia pensado. Depois, em seguida, a gente tem a construção da ética cristã, que vai ter a felicidade como centro da sua preocupação. No entanto, a felicidade passa a ser uma promessa de um futuro, dessa vida no paraíso, já que há a vida na terra, um vale de lágrimas. Essa concepção persiste até o século XVIII e vai sendo substituída por um pensamento racionalista, como, por exemplo, o Kant, o alemão. Ele vai dizer que a ideia de felicidade é uma ilusão, né? Ele é um racionalista, e para ele a felicidade seria a satisfação de todas as nossas necessidades, o que seria impossível. Thomas Hobbes, conhecido aí da teoria política, ele vai dizer que a felicidade não tem nada a ver com a moral, com virtudes, mas é uma aquisição crescente de poder, e que a felicidade é um desejo contínuo. O Pascal vai dizer algo parecido. Ele vai falar que a felicidade é uma falta, ela nunca está no presente, ela é sempre uma busca. O Spinoza, por sua vez, ele vai ser mais otimista. Ele vai dizer: olha, o desejo não é uma falta, o desejo já é a nossa motivação, é a nossa potência, é o que nos leva à realização da nossa felicidade. A Revolução Francesa, por sua vez, vai trazer para a mentalidade social a ideia de uma democratização da felicidade, de que todos têm o direito de ser felizes. Né? Não só uma democracia no sentido econômico, né, uma distribuição de riqueza, mas uma ideia de bem-estar social. O Nietzsche vai ser um crítico da democracia e também um crítico da moral cristã, no sentido que ele vai pensar nessa ideia de coletivos,
e ele vai pensar numa uma felicidade mais individualista, ou seja, que o indivíduo tem que buscar. Ele tem um conceito que ele vai chamar de vontade de potência, outras vezes traduzido como vontade de poder, que é esse desejo que nos leva a alcançar alguma coisa. Ele chega a dizer que a essência da felicidade é perder os medos, né, e buscar as questões para além do bem e do mal, o nosso desejo maior. O Freud também vai associar a moral cristã ao mal-estar da civilização, e ele vai dizer quanto mais nós nos civilizamos no sentido de controlar os nossos sentimentos, controlar as nossas pulsões, especialmente as pulsões sexuais, no caso do Freud, mais infelizes nós nos tornamos. Essa ideia também vai se refletir no materialismo burguês, né, de uma série de controles, agora não só um controle de uma pulsão sexual, mas um controle dos modos, um pudor e um controle também da aparência nesses ambientes públicos. Então, há toda uma cultura de uma diversão no espaço público, nas praças, aí no caso a gente tem um quadro do Cerrot em que a gente vê essa burguesia em 1884 visitando aí a ilha de Jática, uma ilhazinha no Rio Sena, né? E a gente vai perceber uma artificialidade. Ao mesmo tempo que eles estão num espaço de convívio, eles não estão conectados, nenhum personagem está conectado um ao outro. E apesar desse ambiente parecer um ambiente de distração, eles parecem não estar se divertindo, tanto os burgueses quanto do outro lado os operários. Né? Se repete esse ethos, esse sentimento. O Edward Hopper também vai ser um grande intérprete dessa sociedade que parece celebrar o consumo o tempo todo, e ele vai trazer imagens de resistência a esse otimismo obrigatório, mostrando a ideia de um silêncio, de um isolamento, de personagens desconectados em um espaço aparentemente barulhento, mas que há um silêncio interior profundo e incômodo. Até as mulheres dele, né, aí no cinema, que seria esse espaço da distração, do entretenimento em absoluto, mulheres aí que não conseguem preencher esse vazio existencial. Gosto muito da sequência também de Janelas, do Hopper. Se vocês observarem, são janelas que não têm vidro, elas são um buraco, em que não vai haver a diferença entre o ambiente externo e interno, ou seja, aquela vida que se promete lá fora, ela não se realiza também, e nem dentro. Ele mesmo diz que tratam-se de autorretratos em que ele tenta refletir a própria solidão dele, e ele diz, não sei, quem sabe, também esteja refletindo a própria condição humana. Por fim, vamos nos perguntar, né, afinal, onde está a felicidade? Essa é uma pergunta que instigou muitos pesquisadores. Aí vocês estão vendo a Universidade de Harvard, que fez várias pesquisas também para tentar responder isso. E, curiosamente, a conclusão é mais ou menos parecida. Eles vão mostrar, tem uma das pesquisas que eu me recordo, que 75% das pessoas que se diziam felizes foram aquelas que têm relacionamentos sociais saudáveis ou têm sucesso social. Nesse sentido, Rousseau tinha razão, né, quando ele diz que não existe felicidade sem os outros. Para isso, um rápido exercício mental já pode nos conectar a essa resposta. Né? O nosso maior momento de felicidade, ou os momentos de felicidade, e os de maior infelicidade, geralmente estão ligados a alguma relação com alguém ou alguma perda de alguma pessoa que a gente ama. Mas vamos lá, vamos voltar para o Rousseau. Eu vou montar rapidinho o raciocínio dele para vocês entenderem por que ele chega a essa conclusão. Ele vai dizer o seguinte: a humanidade se funda em sua fragilidade e incompletude, ou seja, nós já nascemos dependendo um dos outros. É claro que a gente pensa em uma criança, num bebê, mas também há uma dependência social, no sentido que eu dependo da estima alheia. Em um dos textos dele, que é no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele vai dizer que a sociedade nasce a partir do momento que um passa a olhar para o outro e deseja ser olhado. E que essa ideia de consideração não é uma escolha, ela é a própria sociabilidade, a própria condição do ser humano. Então, a minha própria existência depende da minha relação com os outros. E quanto mais a gente aumenta o número de relações com os outros, mais a gente também amplia o nosso sentimento de existência. Evidentemente,
a gente está colocando a nossa existência em risco, já que ela depende dos outros. Mas não tem muita escapatória. Tem uma imagem literária do Nietzsche, que eu acho ela uma das mais belas que eu já li e imaginei. Ele vai dizer que o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem. Ele fala, é perigoso atravessar porque a gente tem um abismo ali embaixo, mas também é perigoso parar, é perigoso olhar para trás. E é claro que essa corda pode ruir, assim como nossa relação com os outros. O que a gente ama nos escapa, no sentido que a gente não tem um absoluto controle sobre o afeto, mas a felicidade passa pelo amor. O Rousseau tem uma frase muito bonita num outro livro dele que chama Emílio. Ele fala que ele não pode conceber alguém que não dependa do outro consiga amar. E também ele não pode conceber que quem não ame nada possa ser feliz. Ou seja, ele cria um paralelismo entre a ideia de dependência humana e a constituição desse sentimento do afeto, e depois ele cria um paralelo entre o afeto, o amor e a felicidade. Então, ele vai dizer que nós estamos aí entrelaçados. Ele também vai afirmar que essa ideia de um eu isolado, de um ser independente, individual, que é muito típica da modernidade, que está aí muito marcada no Freud, no próprio Nietzsche, e fala que isso é uma ilusão da ideia de um interior que independe dessas relações humanas. Eu gosto muito desse quadro do René Magritte, que ele capta bem isso que eu estou tentando dizer e o que o Rousseau diz, que ele fala que quanto mais o homem busca a sua imagem, buscando apenas a si mesmo, mais essa imagem é vazia, ela é uma interrogação, né? Mais esse homem, essa nossa imagem nos vira as costas, né? Mais um buraco a gente abre para nós. Então, não é por aí que está a nossa busca, porque essa felicidade de um homem sozinho, em absoluto, ela é só possível para Deus, para o homem não. A nossa felicidade, ela é sempre incompleta, porque ela depende do outro, ela é sempre precária nesse sentido, e é por isso que ele vai dizer que a felicidade humana é uma frágil felicidade. É isso. Espero ter apontado as questões importantes para vocês. Eu vou passar agora rapidinho, como de costume, nos livros que fundamentam esse raciocínio, que vocês podem aprofundar a reflexão lendo esses textos que eu vou sugerir. O primeiro deles é A Mais Bela História da Felicidade. Encontrei ele na estante virtual, não encontrei ele em livraria nenhuma, ele está esgotado. Depois é O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau, um livrinho pequeno que vocês encontram em várias livrarias. E o Tizetan Todoral, A Vida em Comum, um livro delicioso que também ele vai recorrer aí vários autores. É isso, espero nos encontrar mais vezes em próximas postagens, tanto no Facebook quanto no meu canal do YouTube. Obrigado pela companhia e espero vocês até a próxima postagem.